Glorificamos ao Senhor Jesus nesta noite, Ele é o dono da festa. Enquanto você encontra Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 36. Atos 9, 36. Atos, capítulo 9, versículo 36, diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido, quer dizer para o grego, se diz Dorcas. Como é que é o nome da mulher, da discípula? Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E, tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E, levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram-o ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Vamos uma vez mais o 42? E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Se você pode, dê um glória a Jesus e depois se assente. Vamos à palavra do Senhor. Obviamente que você já deve ter ouvido alguém pregando ou falando sobre Dorcas. E eu senti no meu coração o desejo de compartilhar com a igreja algo que tem me ocorrido desde que eu passei pelo hospital. E os irmãos sabem da história e acompanharam e sabem que foi algo grave. E quando eu lá estava, eu pensei muitas coisas sobre a minha vida. E até hoje isso exerce influência sobre o meu comportamento, sobre a minha maneira de ver a vida. Introdutoriamente, eu gostaria de passar para os irmãos algo que achei interessante. Dorcas foi a única mulher no Novo Testamento que recebeu o título de discípula de Jesus. Numa sociedade patriarcal, absolutamente masculina, onde as mulheres e crianças não eram sequer contadas. Seguir a Jesus era uma prerrogativa masculina. Eram os homens, os discípulos de Jesus. Entre os apóstolos, eram 12 homens ainda que Jesus tivesse um grupo de mulheres que não apenas o seguia, mas sustentava o seu ministério financeiramente. As mulheres colaboraram muito para financiar o ministério de Jesus e o seu grupo de 12 apóstolos. Elas não tinham essa possibilidade de serem adjetivadas como discípulas, porque aqui no caso, discípulo seria não apenas uma qualidade de relacionamento, mas um título que identificava uma pessoa com uma singularidade, ou uma pessoa acima da média no seu compromisso cristão e no seu compromisso com Jesus. Portanto, Dorcas é a única mulher em todo o Novo Testamento que é chamada, que é adjetivada como discípula de Jesus. Isso está em Atos 9, 36. Se você fechou a sua Bíblia, abra a sua Bíblia novamente e acompanhe a leitura, porque é culto da palavra. Diz assim o texto: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas.
Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. A última parte, toda a igreja. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Qual era a profissão, qual era o trabalho desta mulher? Nós não sabemos muita coisa acerca de Dorcas, mas sabemos que ela era uma costureira, extremamente importante naquele contexto. Preste atenção, que nós vamos extrair daqui algumas lições e depois vamos adorar o Senhor. Alguém já disse que se Deus perguntasse a Moisés: o que você tem nas mãos? Moisés responderia: um cajado. Se Deus perguntasse a Davi: o que você tem nas mãos, Davi? Ele diria: uma funda e 5 pedras. Se perguntasse aquele garoto, aquele menino do Evangelho: o que você tem em mãos? Ele diria: 5 pães e 2 peixes. Se Deus perguntasse a Dorcas: o que você tem em mãos? Ela diria: agulha e linha. E eu imagino que Deus responderia para ela: pois isto é o suficiente para você ser relevante sobre a face da terra. A pergunta que eu lhes faço esta noite, na introdução desta breve mensagem, é exatamente esta: qual a sua relevância para o meio em que você vive? Qual a sua importância para a família que o cerca, para os amigos que o ladeiam? Qual a sua importância para a igreja, para os amigos do trabalho? Se lhes disse que refleti muito sobre a vida durante o período em que estive no hospital, uma das coisas que pensei foi exatamente isto: o que estou fazendo sobre a face da terra? Eu queria que você me ajudasse para enfatizar esta pergunta. Eu queria que você saísse daqui esta noite pensativo sobre o que você está fazendo sobre a face da terra. E para isso, eu peço que você se volte para alguém e pergunte para esta pessoa: qual é a sua missão sobre a face da terra? Pergunte, por favor. Essa Dorcas, ela costurava e abençoava as viúvas. E os irmãos sabem que a palavra de Deus, o Deus eterno, ele tem um particular com as viúvas. Ao longo da Bíblia Sagrada, Antigo Testamento, Novo Testamento, perceba que Deus tem um cuidado especial com as viúvas. A instituição dos diáconos, no livro de Atos, ela se dá basicamente pela necessidade do atendimento também às viúvas. Então observe que esta mulher, ela vive num contexto em que ela é sumamente importante para pessoas que são extremamente necessitadas. Porque uma coisa é você querer, imaginar ser importante para pessoas que o cercam, se estas pessoas estão suficientemente abastadas. Outra coisa é você ser uma pessoa importante num contexto onde reina a necessidade e a carência. Quem me entendeu até aqui, diga aleluia. O que acontece, eu sei que você já fez essa pergunta, é porque pessoas boas morrem. Você já teve esse tipo de comentário com alguém? Agora, durante a pandemia, você dizia assim: morreu fulano. Ah, mas era uma pessoa tão importante, tão relevante, vai fazer tanta falta, tanta gente ruim para morrer. Você já fez esse comentário? Não é um comentário muito cristocêntrico, não é? Mas a gente acaba se perguntando certas coisas. Eu imagino que estas mulheres, estas viúvas, as pessoas que cercavam Dorcas, ficaram extremamente tristes, preocupadas. O que será de nós sem a querida Dorcas?
Como nós vamos seguir pela vida sem a nossa amiga, sem esta pessoa que tanto nos tem ajudado? Eles imaginaram algo que foi a solução para o problema. Eles tinham conhecimento de que Pedro já havia curado o coxo do templo. Quem se lembra? Atos, capítulo 3. Se você quiser, abra a sua Bíblia. Porque enquanto você lê a palavra, o Espírito Santo trabalha, edificando a sua fé. Nós estamos em um ambiente propício para o Senhor Jesus operar. Já cantamos que Ele é o dono da festa, Ele é o dono da igreja, Ele é o meu dono e é o seu dono também. Então, se Ele está presente nesta reunião, Ele pode curar, Ele pode restaurar, Ele pode operar milagres. Atos 3, 6 e 7 diz: e disse Pedro ao entrar no templo: não tenho prata nem ouro, olhando para o paralítico, para o coxo, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. 7, e tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Quando Deus opera através de alguém, abro um parênteses para lhe dizer isto, esta pessoa passa a ser procurada, porque quem carrega Deus na vida é a solução de problemas para a humanidade. Quem carrega Deus na vida carrega cura, carrega salvação, carrega libertação, carrega conforto, carrega consolo, carrega conselho, carrega bênção para outras pessoas. Onde estão os abençoadores nesta noite? Perceba que nós caminhamos geralmente na contramão de muitas mensagens que são maravilhosas e extraordinárias. Mensagens que dizem que você será abençoado, são mensagens de Deus também. Mas nós precisamos entender que não estamos sobre a terra apenas para sermos abençoados. Deus disse a Abraão: "Sê tu uma bênção." Disse mais: "Em ti serão benditas as famílias da terra." Se você tiver coragem de abraçar isto, eu trouxe uma palavra de Deus para você esta noite. Deus te plantou no lugar onde você está, para que você seja uma bênção para a sua família, para os seus amigos, para a sua casa. Agora vejam que quando Deus trabalha, Ele não trabalha no varejo, não, trabalha no atacado. Capítulo 9 de Atos, onde estamos lendo, versículo 32, diz assim: "E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas." Como é que é o nome do homem? Enéas. "Jazendo numa cama havia 8 anos. Quantos anos na cama? 8 anos. O qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama." E a igreja bem forte diz: "E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor." Quando nós estivemos em Israel, eu creio que o pastor passou em Jope também. Pastor, provavelmente tenha passado, porque faz parte do roteiro de quem vai a Israel. E nós estivemos lá. Irmãos, é uma alegria tão grande. E você consegue dimensionar. Hoje, você entra num carro confortável, num ônibus ou num automóvel, e chega rapidamente àquele lugar. Mas eu imagino quando os amigos, as viúvas, amigas de Dorcas, decidiram mandar buscar Pedro. Gente, deve ter demorado um tempão. A Bíblia não diz, eu digo um tempão, não dias, mas pelo trecho, pelos quilômetros que tem ali, é perto, mas de carro. Para caminhar é longe.
Mas eles ouviram falar. Primeiro, Pedro curou o paralítico na Porta Formosa. Pedro diz para Enéas: Jesus Cristo te dá saúde. Esse Pedro carrega unção e poder suficiente para trazer de volta alguém que está morto. Eu gosto de crente pentecostal, porque você fala uma palavra e o Espírito Santo já trabalha isso nos corações. O Jesus a quem servimos é um Jesus que cura, mas é um Jesus que levanta defunto também. Eu estou falando de pessoas relevantes sobre a terra. Quando alguém adoece na sua família, as pessoas ligam para você. Quando alguém precisa de conselhos, um casal está se separando, alguém liga para você. Ou será que eu falo esta noite para alguém que nos acompanha pela internet ou que está aqui? E neste momento, enquanto ministramos a palavra, o Espírito Santo está colocando um espelho diante de você. E você está refletindo sobre o seu próprio comportamento, dizendo: não, pastor, eu não posso afirmar, eu não posso dizer que é assim, porque geralmente onde eu chego, chega confusão. Onde tem briga, me chama que é pólvora, é fogo, é gasolina. Mexeu comigo, escreveu, não leu, a coisa vai ficar séria. Deus está te chamando esta noite. Você não foi convocado por Deus para trazer confusão. Você foi chamado para ser bênção. Você foi chamado para ser bênção, para abençoar pessoas. Isso é culto da palavra. E é para você fazer um autoexame. Enquanto eu ministro, irmã Elidai, eu estou aqui fazendo um autoexame também. No quarto de hospital, eu fiz um levantamento. Será que a minha vida tem abençoado pessoas? Será que a minha vida tem relevância para a minha casa, para a minha família, para os meus amigos? E é isto que tem, como diz o pastor Donifan, queimado no meu coração. Desculpa pegar o seu termo aqui, pastor. Ouça. Posso fazer uma pergunta para você, assim, um pouco forte? Você não vai ficar triste, não. Se você morresse hoje, misericórdia, pastor. Se eu morresse hoje, eu vou melhorar para você não ficar triste. Será que alguém ia chamar o apóstolo? Quem consegue entender? Se você partisse dessa hoje, pessoas sairiam correndo, buscando meios e recursos para te trazer de volta. Eu estou falando para uma reflexão nossa. Qual o alcance da nossa relevância? O que nós somos como igreja neste lugar? Quando as pessoas estão aflitas, elas dizem: corram para a igreja que está em frente ao cemitério da Cacuia. É disso que nós estamos falando. Se você partisse hoje, quem iria chamar o Pedro? Dorcas tinha o testemunho de muita gente, dos que estavam à sua volta. E eles fazem algo que é sintomático. Observe o que o texto diz. Levantando-se Pedro, versículo 39, quando chegou, levaram ao quarto, e todas as viúvas o rodearam, chorando. Versículo 39, a última parte. Eu gostaria que você lesse comigo. Chorando. Alô? 39, segunda parte. Chorando. E mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas.
Imagine a cena, aquelas mulheres segurando as vestes e dizendo: Pedro, esta mulher é muito importante para nós. Esta mulher era trabalhadora, ela nos ajudava. Olha aqui a túnica que ela fez, olha a beleza, olha essa peça, olha como isso nos ajudou. Essa mulher não pode morrer. Se você morresse hoje, que obras as pessoas colocariam diante do Senhor? Hoje, você pode mudar essa história. Hoje eu posso mudar essa história. Hoje nós podemos mudar essa história. Porque haverá um dia em que nós iremos comparecer ante o tribunal de Cristo, e este versículo é extraordinário. Todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o galardão conforme as obras que houver feito por meio do corpo. Por que o Senhor está falando essa palavra? Porque no nosso meio é muito forte abençoar espiritualmente. Alguém chega com fome e a pessoa diz: dobra o joelho aqui que eu quero orar por você. E a Bíblia condena isto. Se alguém tem fome, ore, mas dê um prato de comida. Nós precisamos ampliar o nosso horizonte, olhando para Dorcas. E me veio um pensamento agora, vendo estas mulheres extraordinárias, que fazem um trabalho tão lindo para Deus. Quem sabe as irmãs não poderiam orar e de repente criar serviço de assistência social da ADIG Dorcas. Olha que forte isso. Irmãs trabalhando, visitando pessoas e estendendo a mão da igreja para quem precisa. Eu acho que tem gente que está sendo tocada pelo Espírito esta noite para abrir o coração e ajudar vidas. Posso fazer a segunda pergunta? Que argumentos alguém teria para apresentar ao apóstolo Pedro a fim de pedir a sua ressurreição? Eu posso melhorar? Se você tivesse prestes a morrer, ou mesmo morta, o seu marido ia chamar alguém para orar? Eu nunca vou me esquecer, pastor. Meu pai e minha mãe tinham uma natureza bem forte. De vez em quando eles desentendiam. Eu falo isso porque eu cresci vendo os pastores falando que a casa deles era um céu. Eu acredito que até algum poderia ser. Mas eu faço questão de que a igreja saiba que pastor, obreiro é homem. Normal. Eu não quero viver um minuto de ilusão, nem enganar ninguém. Tudo perfeito. Não, tem dia, eu não sei na sua casa, mas tem dia que na minha casa a temperatura sobe. Será que tem alguém aqui que a temperatura sobe? Duas naturezas diferentes, duas pessoas diferentes, criação diferente, costumes diferentes, origem diferente, tudo diferente. Por que não aquece? Aquece. E aí escute essa história que é muito engraçada, para não dizer cômica ou trágica. Meu pai está trabalhando assim, no balcão, usava óculos. Minha mãe está sentada assim, e de repente aparece sua irmã de lá gritando: "Oh, meu
Jesus, irmã Célia. Mas aquilo era um pampeiro que... E aí a mamãe levantou e disse, meu irmão, abraçou ele e disse, o que é que foi, minha irmã? Ela disse, meu marido morreu. E minha mãe disse para ela, minha irmã, dê glória a Deus. Meu pai ali. Papai não estava bem na fita naquele dia, não, irmão. Meus amigos, ouçam o que eu vou lhes dizer. Nós precisamos viver de tal maneira, pela Bíblia Sagrada, que as pessoas sintam a nossa falta e falem com Deus, Deus, não deixa o meu marido morrer. Senhor, não deixa minha esposa morrer, porque isto é um sinal de que você está sendo relevante, você está sendo importante no contexto em que você vive. Mas vamos avançar. Pedro ressuscita Dorcas, amém? Versículo 42. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Muitos o quê? Por que creram no Senhor? Porque Dorcas ressuscitou. Através de quem? De Pedro. Guarde, porque isto aqui é uma lição muito importante. Pessoas que são usadas por Deus, alô, precisam ter muito cuidado. Vou repetir. Pessoas que são usadas por Deus precisam ter muito cuidado. Por quê? O texto diz, e foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. O que é isso? Testemunho. Ouça, Pedro opera o milagre, mas opera em nome de Jesus. Imediatamente as pessoas passam a crer em quem? Em Jesus. Aqui está uma chave. Deus não nos usa muito mais porque o nosso coração não é assim. Guarde isto. Estou me incluindo. Deus não nos usa muito mais porque o nosso coração não é assim. Saiba, tudo o que fizermos sobre a face da terra precisa e deve ser para a glória do Senhor Jesus. Pastor Eliseu viu centenas de homens usados por Deus, mulheres usadas por Deus. Eu me lembro daquele missionário Sóstenes, que era uma coisa extraordinária. Mas, irmãos, eu nasci num lar cristão e ao longo da minha vida, eu já vi homens e mulheres que chegaram aos píncaros da glória, usados por Deus, e de repente caíram. Porque em algum momento da sua vida, não entenderam algo. Deus está te usando. Exalta o Deus eterno. Deus está trabalhando através de você. Não deixa isso subir. Você fala, pastor, o senhor fala tanto nesse assunto. É porque eu me conheço, em primeiro lugar, e porque vi muitas pessoas fracassando. Eu vi meninos crescendo neste púlpito. Um ministério extraordinário, maravilhoso. Mas de repente o inimigo entrou e jogou uma sementezinha. O Espírito Santo, ele é muito sensível. Você não precisa falar, não. Basta assumir no coração. E de repente o ministério para. A torneira para. Deus cessa. Você fala, por quê, pastor? Porque a glória dele, ele não dá para ninguém, não. É por isso que a gente tem esse cuidado aqui, Thaisa, de ficar o tempo todo cantando.
Ele é o dono desse lugar, Ele é o dono da festa, Ele é o dono da igreja, Ele é a estrela que brilha aqui, é Ele, é para glória. Será que você pode levantar essa mão e glorificar a este Deus, a este Jesus? A palavra de Deus nos encoraja a sermos usados pelo Senhor, mas ao mesmo tempo ela nos alerta. Não fique pensando que é você. Você já viu aquelas igrejas que crescem muito? E aí de repente quando acontece o milagre, a pessoa vai lá e diz: o que você tinha? Eu estava com câncer e tal, ia morrer e tal, e tal, e tal. E aí? Não, eu fui curado. Está sentindo alguma coisa? Estou sentindo nada. Como é que é o nome da igreja? Onde é que você foi curado? Quem foi que orou por você? Para que isso? Onde é que você foi curado? Ah, foi na igreja tal. Ah, ok. Isso é relevante para que outras pessoas saibam que em lugar tal Deus está operando, mas não para a glória da igreja ou de quem orou. Por essa razão, há pessoas no nosso meio que dizem assim: pede oração para aquela irmã. A irmã Cleofenas tem uma oração forte. Pensa num vaso de fogo. Como é que a pessoa vai ter estrutura, evangelista Yuri, para suportar isso? Todo mundo dizendo: ela. Ou então ele. Um dia, a pessoa está mais fragilizada. E aí diz: eu estou bem na fita, E aí o Espírito Santo fala: então vai só agora. E entra a derrota. Será que você consegue entender o carinho, o amor de Deus por nós, para que a gente não entre por esse caminho? Será que você consegue entender isso? Se você entende isso, coloca a mão no seu coração e diga assim: Senhor, guarda o meu coração de pensar que sou eu. Ajuda-me a entender que é o Senhor, através de mim, para a tua glória. Exalte e glorifique o nome do Senhor. As pessoas creram no Senhor, não em Pedro. Nossa missão sobre a terra é glorificar a Deus por meio das nossas obras. Vamos para a Bíblia? Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante de quem? Dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está onde? Nos céus. Olha como o projeto de Deus é claro. Deus te levanta, Deus te unge, Deus te abençoa, Deus trabalha através de você. E o que você faz? Glória para Ele, exaltação para Ele, o aleluia dEle. Você exalta o nome dEle. Nós estamos com um curso de obreiros. O senhor tem que ministrar aqui, pastor Wilson. Negócio extraordinário. Esse templo lotado de irmãos e irmãs, ávidos pela palavra. Pastor Donifan ministrou hermenêutica. Pense numa coisa maravilhosa. Sustância para a igreja, abrir os olhos espirituais. Eu não comecei a falar ainda para não espalhar o povo. Mas, se tem uma coisa que eu fico de cá, de mim para comigo, observando, Deus começa a levantar um pregador. Você não tem ministério ainda não, né, Yuri? Não, graças a Deus, Deus te conserve assim. Aí a pessoa já coloca: Ministério Labaredas de Jeová. Começa a pregar: Ministério Espalhando Fogo, Colhendo Brasas. É tanto ministério quando não bota o nome. Ministério João Pereira dos Anzóis. É a vontade de projetar o nome. Um dia eu estou sentado na mesa lá no gabinete conversando com o obreiro. Olha a sutileza disso. Olha a sutileza. Aí o obreiro diz assim para mim, em determinado momento: pastor, se eu ficar só de trás dessa mesa aí, não vai render nada não. E me disse assim: você precisa projetar o seu nome.
Eu olhei para ele, tinha liberdade de fazer isso, disse assim para ele: pois interessante, até hoje eu achei que eu estava sobre a terra para projetar o nome de Jesus. Eu não sabia disso. Nós estamos vivendo uma época, o Carol, a pessoa começa a cantar, aí já bota no Face, né? Aí bota umas roupas lá e tudo e tal, e aí like, vê lá quantos likes eu tenho. Antes que alguém diga assim: pastor, mas o senhor está lá no Face também. Eu incentivo. Entra no Face, entra no YouTube, vamos bombardear a internet de pregação, de louvor, de adoração. Agora não fique mendigando likes, porque like não vai te adiantar nada. O que vai adiantar são vidas alcançadas por causa da tua vida e da tua instrumentalidade. É isso que vai fazer a diferença. Deus sabe disso. Eu sempre falo para os irmãos: irmãos, Deus te deu um talento, você canta bem, canta na internet, prega na internet, dá palavra na internet, faz oração na internet. Sabe por quê, meus amigos? Nós que pela misericórdia somos uma igreja séria, nós somos extremamente inibidos. E aí dizemos assim: não, eu não vou fazer porque alguém pode pensar que eu estou querendo aparecer. Deus sonda o coração, sim ou não? Então, se você fizer e você quiser aparecer, vai perder tudo. Não vai prevalecer o que você fizer. Mas se você não fizer também, você está perdendo tempo. Porque se Deus te chamou para isso, faz. E quem não quer sofrer tipos de críticas, fique quieto, num canto, não faça nada, não diga nada, não viva. Você não vai sofrer críticas. Agora, se você começar a fazer, vão te criticar, mas Deus vai olhar para o teu coração e vai dizer: não mexe não, porque é meu, está fazendo a minha obra, eu estou aprovando o trabalho, então deixa. O seu negócio é com Deus. Diga comigo: o segredo do sucesso é agradar a Deus. Diga comigo: o segredo do sucesso é agradar a Deus. O do fracasso, você quer saber qual é? É querer agradar a todos. É isso. Pessoas que caminham pela vida querendo agradar a todo mundo, nunca chegam a lugar nenhum. Primeiro, agradar a Deus, agir de acordo com a sua consciência e fazer aquilo para o que Deus te chamou a fazer sobre a face da terra. Você pode dar um amém por isto? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, na internet inclusive, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aqui eu faço uma pausa para dizer: quando a nossa igreja batiza, nós botamos na internet. Quando a nossa igreja tem um instrumental lindíssimo, como teve o da Páscoa agora, no domingo, nós colocamos na internet. Por quê? As pessoas olham e dizem: eu não sabia que os crentes tinham uma orquestra tão maravilhosa. Eu não sabia que eles cantavam assim. Glória a Deus por isso. Eu fiquei admirado. Você faz a obra e o povo glorifica a Deus por causa da obra que você está fazendo. Efésios 2:10, Efésios 2:10, reforça isso, ele diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Fomos criados para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E por fim, eu quero que você abra a sua Bíblia em Tiago capítulo 2, por favor. Nós já estamos caminhando para o final. Tiago capítulo 2, 14 a 17. Diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? 15. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e faretai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Vamos juntos? 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta.
em si mesma. Então observe, para a gente fechar de verdade agora. Para termos uma vida relevante, nós precisamos esquecermos-nos um pouco de nós mesmos e começarmos a servir. Diga comigo, servir. O que fez de Dorcas uma discípula especial, parecida com Jesus, é porque Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Dorcas aprende com Jesus e ela faz disso uma missão de vida. Segundo, uma vida dedicada aos outros é uma vida relevante aos olhos do Deus eterno. Para você ler em casa, Mateus 20, 17 a 28, o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Eles estavam preocupados com posição. Jesus estava preocupado com serviço. Parece que alguém entendeu desse lado aqui. Eles, a mãe, os filhos de Zebedeu estavam preocupados com posição. Jesus estava preocupado com serviço. Servir, dar vida. Mateus 20, 28. Foi o versículo que acabei de citar. E por fim, tem um versículo que é o tiro de misericórdia. 1 Timóteo 6, 7. Olha que fantástico isso. Porque nada trouxemos para este mundo. Quem já viu uma criança nascer? Quem já viu o nascimento de uma criança aqui? Já viu como a criança vem ao mundo? Além de não trazer nada, geralmente nem beleza tem. Já viu? Eu falo isso, mas hoje eu estou evitando falar, mas vou falar essa vez. Quando minha filha nasceu, eu estava filmando de um lado e com a máquina fotográfica do outro. Irmão, quando eu vi aquele joelho roxo e duas jabuticabas coladas assim, eu disse: Jesus, o Senhor demorou tanto a me dar uma filha, meu pai, o que é isso? Porque eu não sabia que era daquele jeito, né? E ela teve um problema, como é que chama lá? Com o cordão, né? E aí deu um problema e eu olhei para aquilo lá e aí fui. Mas daí a pouco me chamaram. Será o senhor pode vir aqui? E quando eu olhei, já estava mais arrumadinho. Eu falei: que alívio, Jesus. Então essa é a minha tese, é minha. Nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada levaremos dele. Caixão de defunto não tem gaveta. E você, não sei se você já viu essa cena terrível. Quando a pessoa morre, cuidado com isso, e tem ouro na boca, nos dentes. Geralmente a família fica brigando para poder arrancar a dentadura ali e arrancar o ouro antes de levar. Você não leva nada. Agora tem uma notícia maravilhosa para você. Quem faz o bem ao próximo segundo a vontade de Deus, quem prega o evangelho e resgata vidas da perdição, quem traz vidas para a salvação de Deus, quando passarem para o outro lado, vão resplandecer como as estrelas e vão receber o galardão das mãos do próprio Deus. Se você acredita, fique em pé e dê um glória a Jesus. Você tem paciência para me dar 3 minutos? Eu achei isso aqui fantástico, pastor Rodrigues. Escute essa história para reforçar ainda mais. Quando você ajuda alguém, mesmo pessoas desconhecidas, você não sabe a quem está ajudando. E você não sabe o dia de amanhã. Escute. Um dia, um rapaz pobre, que vendia mercadorias de porta em porta para pagar os seus estudos, viu que só lhe restava uma simples moeda de 10 centavos. A fome o maltratava.
decidiu que pediria comida na próxima casa em que batesse. Porém, quando uma encantadora mulher jovem lhe abriu a porta, seus nervos o traíram. Em vez de comida, ele só teve coragem para pedir um copo de água. A jovem descobriu nele um rapaz faminto, e em vez de água, lhe deu um grande copo de leite. Ele bebeu devagar. Depois, receoso, perguntou: quanto lhe devo? Não me deve nada, respondeu ela. Minha mãe sempre nos ensinou a nunca aceitar pagamento por uma oferta caridosa. Ele disse: pois eu te agradeço de todo o coração. Quando Howard Kelly saiu daquela casa, não só se sentiu mais forte fisicamente, mas também sua fé em Deus e nos homens ficou mais forte. Antes ele estava resignado a se render e deixar tudo. Agora ele estava disposto a prosseguir na luta até a conquista do que idealizara para a sua vida. Anos depois, escute isto, essa jovem mulher ficou gravemente doente. Os médicos locais estavam confusos quanto ao correto diagnóstico e consequente tratamento. Finalmente, a enviaram para a cidade grande, onde chamaram um especialista para analisar sua rara enfermidade. O especialista não era outro senão, agora, o Dr. Howard Kelly. Quando lhe apresentaram a ficha da enferma, ele soube do nome do povoado de onde ela viera. Uma estranha luz encheu seus olhos. Imediatamente, vestido com a sua bata de doutor, foi ver a paciente. Reconheceu imediatamente aquela mulher. Determinou-se a fazer o melhor para salvar aquela vida. Passou a dedicar especial atenção para aquela paciente. Depois de uma demorada luta pela vida da doente, ele ganhou a batalha. Quando ela se preparava para ter alta, o Dr. Kelly pediu para a administração do hospital que lhe deixasse ver a fatura total dos gastos, a fim de que a pudesse aprovar. Ele a conferiu item por item. Depois escreveu uma coisa e mandou entregá-la no quarto da paciente. Ela tinha medo de abrir a fatura, porque sabia que levaria o resto da sua vida para pagar todos os gastos. Lembrando que nos Estados Unidos, saúde é uma coisa exorbitante. No entanto, quando se decidiu a abrir o envelope, algo lhe chamou a atenção. Em letras caprichadas, mas firmes, havia uma anotação: pago faz muitos anos, com um copo de leite. Assinado Dr. Howard Kelly. Faça o bem. Faça o bem sem olhar a quem. Lance a semente, porque você não sabe do dia de amanhã. Nós vamos cantar uma canção agora. E enquanto cantamos, eu gostaria de convidar você que entrou aqui esta noite e ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Esta é a mais importante de todas as decisões. Saia do seu lugar e venha receber a oração aqui na frente, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. Você que está afastado, afastada, volte para Jesus hoje. Ajude-nos. Você que está do lado de alguém, pergunte se esta pessoa já entregou a vida para Jesus enquanto cantamos esta canção.